No programa de hoje, nossa equipe veio até o distrito de Nova Mutum, no Polo Experimental Embrapa Jirau. E vamos mostrar para vocês estudos e experimentos realizados pela Embrapa sobre o café Robustas Amazônicos. Acompanhe com a gente! Chegamos ao distrito de Nova Mutum, no Polo Experimental da Embrapa, que em parceria com a Energia Sustentável do Brasil, desenvolve diversos experimentos no campo agrícola, entre eles o café Robusta Amazônico. Trabalhos realizados pela Embrapa e parceiros já demonstraram que Rondônia, devido às suas características de clima, solo e seleção genética, é um produtor de café robustas, cruzamento dos cafés da espécie canéfora, variedades conilon e robustas, com predominância deste último. Como o estado é o maior representante da cafeicultura na Amazônia, não demorou muito para que a alcunha de Café Robustas e Amazônia fizesse parte do mesmo nome e passassem a representar o grão produzido em Rondônia e em toda a região amazônica. E para falar mais dessa parceria, convidamos o gerente de Meio Ambiente e Socioeconomia da Energia Sustentável do Brasil, Veríssimo Neto. Veríssimo, qual a importância desse evento de hoje? Qual é a participação da Energia Sustentável no Café Robusta Amazônica? Bom dia. A Energia Sustentável do Brasil participa em parceria com a Embrapa, né? Nós temos uma parceria com a Embrapa de mais de 10 anos para desenvolver vários cultivares. E ultimamente, há 5 anos atrás, a gente acrescentou dentro dessa parceria o café Robusta, né? A qual hoje a gente está colhendo os resultados. Isso tem uma importância muito grande para nós, para desenvolver a região, né? Os pequenos produtores ter a possibilidade de agregar o café nas culturas de plantio das suas propriedades. E isso melhorar a qualidade de vida e a renda das famílias do entorno de Jirau. Ô Veríssimo, nós estamos aqui num polo. O que é aqui? Um polo? É uma vitrine? O que é? Qual é a função da Jirau nesse polo? Nós, junto com a associação dos reassentados aqui, que é a proprietária dessa área, né, nós temos parceria junto com a associação, a cooperativa e a Embrapa para desenvolver cultivares aqui para a região. Então a nossa participação é fazer essa interface entre todos, né? E a gente financia o projeto aqui. É um projeto piloto, né? De desenvolvimento de cultivares, é um campo experimental para a Embrapa, né? Para desenvolver várias culturas adaptadas aqui para a região, para todo o entorno de Jirau. Ô Veríssimo, e quantos produtores são beneficiados? Existe a associação, tem um quantitativo de pessoas que todos são produtores? Nem todos são produtores, porque às vezes alguns vão para a pecuária, outros não fazem esse tipo de cultivares, mas a maioria é produtor. Nós temos 36 lotes reassentados aqui no projeto, né? Mas também a cooperativa, que é nosso parceiro aqui, ela tem em torno de 160 cooperados de toda a região, né? Abrange Jaci, União Bandeirantes, a Abunã, então, toda a região. Então a gente tem através da cooperativa, isso é disseminado também para todos esses cooperados, esses pequenos produtores da região. Então isso enriquece o trabalho da Embrapa, né, que leva para esses produtores, esses cooperados, né, em parceria também com a Emater e Daron, que está aqui nos apoiando, para levar mais conhecimento e mais tecnologia no desenvolvimento, né, na produção das pequenas propriedades da região. O monitoramento das pragas e doenças na lavoura cafeeiras é uma das etapas mais importantes do planejamento fitossanitário de uma propriedade, pois evita gastos desnecessários com a mão de obra e desgaste de máquinas e a perda dos produtos químicos empregados. José Newton é pesquisador e realiza experimentos para novas técnicas de controle aplicadas na lavoura. José, qual os resultados que a Embrapa está tendo com esse experimento em relação às pragas do café? A Embrapa tem trabalhado já há bastante tempo com pragas do café e entre os principais resultados que nós temos são resultados sobre a eficiência de inseticidas, principalmente para o controle da broca do café, bicho mineiro. No caso da broca do café, nós desenvolvemos trabalho de pesquisa em relação ao controle biológico, utilizando Beauveria bassiana
Foi um trabalho que tivemos um êxito bastante grande. Temos, inclusive, como recurso, né, disponível na Embrapa para os fabricantes. É uma tecnologia que está disponível, né, inclusive para uso industrial, a depender do interesse de fabricantes. E a geração de conhecimentos, né? Até o produtor perguntou, dessas pragas que nós apresentamos aqui, quais as mais importantes? E eu já e que existem no estado, né? Então todas essas que nós apresentamos aqui é comum em todo o estado, né? Broca do café, ácaro vermelho, cochonilha, e além delas ainda existem outras, como o bicho mineiro, lagarta da roseta, broca dos ramos. A lagarta da roseta, broca dos ramos, tem ocorrido mais na região central do estado, né? Já a broca, a cochonilha da roseta, ácaro vermelho, é tanto que eu mostrei aqui nas nossas condições. E eu chamo a atenção também que nos trabalhos que se faz de melhoramento, né, de café, também se avalia as condições de tolerância ou resistência às pragas. E aqui a gente tem, de acordo com um colega que trabalha com melhoramento, essa variedade é bastante susceptível ao ácaro vermelho. É tanto que eu coloquei uma folha com os sintomas para mostrar para os senhores e senhoras, né? Com mais de 1.800.000 habitantes, Rondônia tem registrado um crescimento econômico elevado, comparado a outros estados do país. Com atividades voltadas para a agricultura, pecuária, indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral, Rondônia registrou um crescimento de 17,81% em sua receita própria entre 2020 e 2021. Somente no ano de 2021, foram arrecadados mais de 7 bilhões de reais de receita diretamente administrada pelos auditores fiscais de tributos estaduais. Um incremento de mais de 1 bilhão de reais de arrecadação do Estado. Valores que garantem políticas públicas como o pagamento dos salários dos servidores públicos, melhoria nas estradas, investimentos em educação, saúde e segurança. Auditores fiscais também são especialistas em legislação tributária e trabalham firme para simplificar as leis e tornar a arrecadação cada vez mais justa e eficiente para cada cidadão e empresa. O Sindafisco renova seu compromisso com o Estado de Rondônia e com os auditores fiscais de tributos estaduais. A nossa loja está preparada para atender o pescador, dando aquela dica, vendendo material correto e bem balanceado. Para quem quer acampar, né, para quem tem seu motor, que precisa de algumas peças, orelhão, nós vamos ter a camisa com proteção solar, né, da marca King, de 75. Quem vê na Rema e quiser pegar na promoção, apenas R$50. Ainda vai estar concorrendo a um lindo caiaque, tá completão, com remo, com tudo, para o cara desbravar esse rio atrás dos peixão. Na Amazonas, em frente à Mastermoto. Fala comigo, garoto! Depois de arrumar a casa e consertar as finanças, chegou a hora do governo de Rondônia consertar estradas e ruas. O Tchau Poeira já foi lançado em 52 municípios. Para o asfalto e a qualidade de vida chegarem para todos. Mais de 13 mil quilômetros de rodovias foram recuperadas com novas pontes de concreto, beneficiando a população e facilitando o escoamento da produção. É trabalho que chama, né? É trabalho, planejamento, é seriedade. Governo de Rondônia, um novo norte, novos caminhos.
Manejar e preservar a estrutura do solo em lavouras cafeeiras é de fundamental importância para a obtenção de altas produtividades, sustentabilidade na atividade e preservação ambiental. Marcelo Curitiba, pesquisador da Embrapa, nos conta um pouco mais da atividade da Embrapa no polo em relação ao manejo. Marcelo, qual a importância de se fazer o manejo no cultivo do café? Bom, para obtermos alta produtividade de café, dois pilares importantes devem ser observados. Então, uma planta que tem alta qualidade genética, alto potencial genético, se ela não tiver um manejo, ela não expressará o seu alto potencial. Em contrapartida, você pode ter um bom manejo e, se não tiver um potencial genético, você não vai obter altas produtividades. Então, a combinação entre genética e manejo é que faz com que a gente obtenha as maiores produtividades esperadas em determinada cultura. E o manejo, então, ele passa desde a parte de produção de mudas, mas principalmente por uma boa cova e um bom manejo durante a condução da lavoura, sendo a poda, adubação, irrigação, controle de pragas e doenças. O melhoramento genético do café pode contribuir para reduzir o tempo e os custos inerentes à lavoura, e utiliza o conhecimento e as experiências dos produtores da região para selecionar variedades de genéticas mais adaptadas e produtivas. Para falar mais deste trabalho, convidamos Alexandre Teixeira, pesquisador da Embrapa de melhoramento genético. Alexandre, quais são as cultivares que está apresentado aqui hoje para os produtores? Bom, nós estamos apresentando aqui as novas cultivares lançadas pela Embrapa, são 10 cultivares diferentes. Esse material ele foi selecionado em 5 pontos do estado de Rondônia, Cacoal, região ali de Rolim de Moura, Alta Floresta e inclusive Porto Velho. Por que foi estudado em Porto Velho e lançado para cá? Para a gente atender essa região aqui de Porto Velho com materiais recomendados para cá. São materiais altamente produtivos, na média 100 sacos por hectare, são 10 cultivares. E qual que é o diferencial desse material? A gente conhece a compatibilidade. Então são 3 grupos de compatibilidade, onde o produtor pode estar escolhendo plantas desses 3 grupos diferentes para poder formar a lavoura dele, baseado nas características que ele quer. Ele quer criar uma lavoura voltada mais para a qualidade de bebida, ele vai selecionar clones que têm alta qualidade de bebida e formar a lavoura dele. Quer mais qualidade, ele tem essa opção de qualidade, ele quer mais questão de produtividade ou de maturação precoce, então ele vai selecionar os materiais de acordo com a sua demanda. Alessandro, em relação à resistência a pragas dessas cultivares desenvolvidas, ela tem alguma vantagem em relação às outras? Sim, esse material ele foi selecionado para a questão de tolerância a nematóides. Então os materiais que estão aqui são tolerantes a nematóides, que é uma praga de solo. E outro detalhe também são híbridos de conilon com robusta. E ele trouxe do robusta a resistência à ferrugem. Então esse material é altamente resistente à ferrugem, então o que minimiza os gastos com pulverizações na lavoura. Alexandre, em relação ao tempo de produção, como que fica essa variedade aqui apresentada, essas 10 variedades? Nesses materiais a gente conseguiu separar em 3 ciclos de maturação, precoce, intermediário e tardio. Mas esse tempo de maturação a gente não consegue adiantar muito porque o ciclo do café ele é mais demorado. A planta floresce em um ano e a produção é só no ano seguinte. Então a gente tem a variação em torno de 30 dias. O material mais precoce começa a maturação em maio, já foi colhido. Depois eu tenho um outro material para junho e o material mais tardio eu vou estar colhendo em agosto, em torno de julho a agosto.
Depois de arrumar a casa e consertar as finanças, chegou a hora do governo de Rondônia consertar estradas e ruas. O Tchau Poeira já foi lançado em 52 municípios. Para o asfalto e a qualidade de vida chegarem para todos. Mais de 13 mil quilômetros de rodovias foram recuperadas com novas pontes de concreto, beneficiando a população e facilitando o escoamento da produção. É trabalho que chama, né? É trabalho, planejamento, é seriedade. Governo de Rondônia. Um novo norte, novos caminhos. A Fiat Autovema passa por uma reforma que deixará o nosso espaço ainda mais inesquecível. Mas você nos conhece, nós não paramos. A loja está aberta e nós estamos transformando sonhos em realidade. Além disso, os canais digitais estão preparados para um atendimento eficiente. E as facilidades como tabela FIP no seu usado, troca com troco e tantas outras você encontra online também. Autovema Digital, seu atendimento sempre on. Pensou Fiat? Clicou Autovema. Com mais de 1.800.000 habitantes, Rondônia tem registrado um crescimento econômico elevado, comparado a outros estados do país. Com atividades voltadas para a agricultura, pecuária, indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral, Rondônia registrou um crescimento de 17,81% em sua receita própria entre 2020 e 2021. Somente no ano de 2021, foram arrecadados mais de 7 bilhões de reais de receita diretamente administrada pelos auditores fiscais de tributos estaduais. Um incremento de mais de 1 bilhão de reais de arrecadação do Estado. Valores que garantem políticas públicas como o pagamento dos salários dos servidores públicos, melhoria nas estradas, investimentos em educação, saúde e segurança. Auditores fiscais também são especialistas em legislação tributária e trabalham firme para simplificar as leis e tornar a arrecadação cada vez mais justa e eficiente para cada cidadão e empresa. O Sindafisco renova seu compromisso com o Estado de Rondônia e com os auditores fiscais de tributos estaduais. A nossa loja está preparada para atender o pescador, dando aquela dica, vendendo material correto e bem balanceado. Para quem quer acampar, né, para quem tem seu motor, que precisa de algumas peças, orelhão, nós vamos ter a camisa com proteção solar, né, da marca King, de 75, quem vê na Rema e quiser pegar na promoção, apenas R$50. Ainda vai estar concorrendo a um lindo caiaque, tá completão, com remo, com tudo, pro cara desbravar esse rio atrás dos peixes. Na Amazonas, em frente à Mastermoto. Fala comigo, garoto! O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, tendo como principais clientes China e Estados Unidos. Por isso, se faz necessário estar sempre atento às tendências do mercado. Calixto Rosa Neto é analista e comenta as últimas tendências do mercado no Brasil. E ele vai contar para nós um pouquinho como está a tendência do mercado hoje para o café, Calixto. Hoje a tendência do mercado em termos de preço é de uma estabilidade, mas de uma estabilidade com os preços bem interessantes, né? Porque hoje o preço do café em Rondônia está girando em torno de 700 a 750 reais, dependendo do local, né? E é uma tendência de estabilidade, né? É lógico, agora a gente vai ter a safra, né? E geralmente quando você tem um período de safra, geralmente você diminui um pouco o preço, os preços caem um pouco. Mas não é essa a tendência que a gente está observando. A tendência é que esse preço fique estável, né, nesse valor de 700, 750 reais. É lógico que isso pode mudar, porque na verdade você tem uma produção não só do Brasil. Embora o Brasil seja o maior produtor e o maior exportador de café, né, você tem a produção de outros países também. O Vietnã, por exemplo, que produz o café canefra, que é o café que a gente produz aqui em Rondônia, né? E nesse último ano agora, no final do ano, a expectativa é que o Vietnã aumente um pouco a produção, né? Se bem que na questão do Vietnã é uma questão meio complicada, porque a gente não sabe muito como é que funciona as coisas lá, as informações são bem frágeis, vamos colocar assim, mas a tendência é a estabilidade desse preço nesse ano e talvez no ano que vem também, né? É lógico, vai depender muito do mercado, tem a questão desse conflito Ucrânia e Rússia aí também, que está influenciando um pouco nos preços, né? Mas é como eu disse, a tendência é de estabilidade.
Calixto, em relação ao dia de campo, como tem sido? O que você tem passado para os produtores? Estão animados? Na verdade, a gente tem pessoas que já são produtores, outros que querem entrar na atividade, né? Mas eles estão vendo muito interesse, porque a gente aborda muito essa questão do mercado, mas abordando a questão da produção no mundo, da produção no Brasil, a questão da evolução dos preços, né? Então, o interesse deles é muito grande nisso aí. A gente teve uma palestra com um grupo agora, foi muito interessante, eles perguntaram bastante e mostraram-se bastante interessados também. Por quê? Porque essa questão de mercado é uma questão crucial, né? Você só tem produção se você tiver mercado. Se você não tiver mercado, se você não tiver produto, você não tem mercado, né? Ou se você não tiver mercado, você não tem produto, né? Uma coisa está casada com a outra, né? Então, assim, a gente vê que é um interesse muito grande da parte deles. Brasil, maior produtor, maior exportador. Em relação ao consumo, qual a posição que o Brasil está e qual é o maior consumidor hoje de café? O Brasil é o segundo maior consumidor. O primeiro são os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são o maior consumidor de café e depois vem o Brasil. Né? O Brasil é o maior produtor, maior exportador e o segundo maior consumidor. Ou seja, o café tem uma importância econômica e social também muito grande na economia brasileira. Eu estou aqui com o Davi Melo, engenheiro agrônomo da Embrapa. Davi, dia de campo hoje, o café robusta. O que você pode dizer desse evento que está tendo aqui, parceria Embrapa e Giral? Isso. Esse evento é uma ação entre a Embrapa e a Giral Energia, fruto de uma parceria de mais de 10 anos, né? Então a gente está aí no encerramento de mais um ciclo aí com a usina. E para coroar essa parceria, esse dia de campo de café, depois de mais de 2 anos sem fazer esse tipo de evento. Para a gente é uma oportunidade muito importante porque nós podemos trazer ao público as tecnologias que a Embrapa desenvolve, né? Práticas de manejo, informações de custos, né? Enfim, todo um arcabouço aí de um produto que a Embrapa Rondônia tem um domínio técnico, né? Que é o café. Davi, e em relação à quantidade, quantos produtores pode dizer que são beneficiados com esse dia de campo? Essa é uma pergunta interessante e difícil da gente mensurar. Lógico que nós temos um público aqui hoje, né, presente, mas nós temos também os técnicos, né, profissionais da Emater, da extensão privada, né, autônomos. E essas pessoas são os multiplicadores que nós chamamos, né? Então essas pessoas, por exemplo, se eu atinjo um técnico, esse técnico atinge 100 produtores, então a gente chegou nesse 100. Né? Então é um número grande, né? A gente espera beneficiar os produtores aqui do entorno. A gente vê que a cafeicultura tem avançado muito aqui na região, né? Os distritos aqui de Porto Velho mais próximos, região de União Madeirantes, Rio Pardo, né? A gente vê já as lavouras avançando aí. Trabalho também do governo do estado, de produção de mudas, né? Distribuição, Secretaria Municipal de Agricultura. Enfim, você vê todo um ambiente favorável para o avanço da cafeicultura na região. Davi, o café robusta, se fala-se muito nesse café robusta ultimamente. O que você pode falar dele? É produtivo? É sabor? O que você pode falar para ele especificamente sobre o café robusta? O café, basicamente, né, cultivado no Brasil, nós temos aí 2 tipos, né? O café arábica, que é um café de clima mais ameno, e o café canéfora, né? Dentro do canéfora nós temos o conilon e o robusta. O robusta ele já tem, por característica, o aspecto de ter mais qualidade de bebida. Então, normalmente é um café que tem mais qualidade do que o conilon, que é do mesmo grupo. E isso tem, mais recentemente, a pesquisa tem avançado muito nesse sentido e comprovado essa superioridade deles. E, adicionalmente, né, a isso, veio a cafeicultura clonal, né? Então, a cafeicultura clonal foi um avanço muito grande, porque a partir do momento que você identifica uma planta produtiva e com características de qualidade, por exemplo, você consegue propagar essa planta fielmente a genética dela, né, através do clone. Então esse casamento, né, de melhoramento genético com produtividade, a qualidade superior do robusta e a cafeicultura clonal, que é essa técnica de produção de mudas e a partir disso a lavoura clonal, isso foi um avanço muito grande. E Rondônia é destaque nisso, Rondônia foi pioneira nisso, né?
Coincidiu de no passado os produtores terem trazido esse café para cá, terem feito seleções próprias, né, de identificado plantas superiores no campo, e depois, logicamente, a pesquisa, a Embrapa contribuiu com isso, para validar essas informações. A Embrapa também desenvolveu os seus clones, né, que estão sendo apresentados aqui no dia de campo. Enfim, todo esse arranjo possibilitou esse avanço que Rondônia tem hoje, sendo referência para o Brasil em termos de café robusto, inclusive até para o mundo. Davi, hoje o dia de campo aqui, como você falou, café. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o polo aqui, que eu estive olhando, tem várias outras coisas além do café, né? Várias outras cultivares. O que você pode falar? Isso aqui parece-me que foi pensado na época da construção da usina. O que você pode falar de uma maneira geral isso aqui sobre o polo? Isso aqui partiu de uma iniciativa da usina chamada de Projeto Piloto, feito aqui na área da Associação Vida Nova, que é esse espaço aqui. E isso começou por volta de 2011, 2012, foi quando iniciou esse projeto aqui com a Embrapa. Naquele momento, né, a Embrapa apresentou para a usina uma proposta de trabalho, de condução de trabalho de pesquisa, para dar respostas que a usina não tinha e a pesquisa também não tinha, né? Por exemplo, como usar essas áreas de influência da usina, questão de subida e descida de água, e como dar também um respaldo para esses ribeirinhos, né, que foram reassentados aqui, né? Algumas pessoas, algumas famílias deixaram de ser ribeirinhos para virar de fato produtor rural. Então, como capacitar essas pessoas, como trazer tecnologias para elas, para que elas pudessem sobreviver, ter qualidade de vida, aumento de renda, né? Enfim, poder se estabelecer de fato aqui com essa nova vida, né? Considerando que eles foram removidos. Esse trabalho foi avançando, foi evoluindo, né? E culminou que depois a Embrapa renovou com a usina num outro contrato, de forma que nós estamos aqui há mais de 10 anos. Nesse período todo, a gente trabalhou aqui, por exemplo, com abacaxi, com pupunha, açaí, banana, café, plantas forrageiras, né? Como cana, capins que a Embrapa desenvolveu, mandioca, mais recentemente cacau, em parceria também com a CEPLAC, enfim, uma série de culturas que a gente vê oportunidade para a agricultura familiar aqui, de forma a beneficiar esses reassentados da usina. E não somente eles, porque essas informações elas extrapolam, né? Como aqui é uma região de fronteira agrícola, né, que no estado e no município de Porto Velho, a gente acaba beneficiando todo o entorno. Resumidamente é isso, né? E aí, assim, lógico, dentro de cada cultura, aí tem tecnologias específicas, né? Por exemplo, na banana a gente conduziu aqui uma série de estudos para avaliar genótipos, né, bananeiros mais resistentes, adaptados para a região. A gente avaliou a resistência a pragas, né? Então selecionou genótipos de banana com mais adaptabilidade para cá, espaçamento, né, manejo, enfim, uma série de estudos, né, que a gente tem aqui. São mais de 40 publicações técnico-científicas que saíram dessa parceria. E chegamos ao fim do programa Dia de Campo Embrapa, onde conhecemos um pouquinho mais sobre o café robusta amazônica. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e até mais. A Fiat Autovema passa por uma reforma que deixará o nosso espaço ainda mais inesquecível. Mas você nos conhece, nós não paramos. A loja está aberta e nós estamos transformando sonhos em realidade. Além disso, os canais digitais estão preparados para um atendimento eficiente. E as facilidades como tabela FIP no seu usado, troca com troco e tantas outras você encontra online também. Autovema Digital, seu atendimento sempre on. Pensou Fiat? Clicou Autovema. A nossa loja está preparada para atender o pescador, dando aquela dica, vendendo material correto e bem balanceado. Para quem quer acampar, né, para quem tem seu motor, que precisa de algumas peças, orelhão, nós vamos ter a camisa com proteção solar, né, da marca King, de 75. Quem vê na Rema e quiser pegar na promoção, apenas R$50. Ainda vai estar concorrendo a um lindo caiaque, tá completão, com remo, com tudo, pro cara desbravar esse rio atrás dos peixão. Na Amazonas, em frente à Master Moto. Fala comigo, garoto!
Depois de arrumar a casa e consertar as finanças, chegou a hora do governo de Rondônia consertar estradas e ruas. O Tchau Poeira já foi lançado em 52 municípios. Para o asfalto e a qualidade de vida chegarem para todos. Mais de 13 mil quilômetros de rodovias foram recuperadas com novas pontes de concreto, beneficiando a população e facilitando o escoamento da produção. É trabalho que chama, né? É trabalho, planejamento, é seriedade. Governo de Rondônia. Um novo norte, novos caminhos.